a natureza, porque a natureza é o documento não impresso de Deus. Queres conhecer Deus? Procura o oceano, olha para o mar e você vai cantar o hino 34 que o maestro Nora do Museu Pessoal conduziu a igreja a cantar. Vamos descobrir quão grande é Deus. Saia de Luanda de carro um pouco pelas províncias e vai descobrir toda a vegetação do lado esquerdo e do lado direito, a imensidão do vegetal. Vai dizer: quem criou é um Deus verdadeiro. E a Bíblia é o documento subsequente à queda. A natureza é o primeiro documento de Deus. Prezados irmãos, infelizmente, quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, começamos a ver o grande drama da humanidade. Satanás entrou e enganou o primeiro casal, enganou Adão e Eva na base de um diálogo. Deus havia avisado, Deus havia orientado Adão: sim, meu pai, você tem o mundo sob sua alçada. Obrigado, meu Deus, obrigado, pai. Filho, aqui está tua mulher Eva. E Adão está feliz. E ele delirou quando Deus deu Eva por mulher. Esta é carne das minhas carnes, osso dos meus ossos. Ela foi tirada de mim e será chamada varoa. Meus irmãos, a grande verdade é que quando Deus orientou, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente chega e disse à mulher: certamente não morrerás. Mas no capítulo 2, Deus avisa Adão: todas as árvores eu te dou para mantimento, fica à vontade no planeta Terra. Deus chama-la assim e diz: filho, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, a minha versão é a tua, Deus determina: certamente morrerás. Mas quando eu chego no capítulo 3, verso 4, a serpente chega e diz: certamente não morrerás. E aqui há uma controvérsia. Quem é que está a falar verdade? Irmãos, eu não vou explicar, eu vou ler. A Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis: e foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos, e fez o quê? E morreu. Quem é que estava a falar a verdade? Deus ou Satanás? Deus não mente. Por essa razão que nós temos o planeta Terra que temos, produto da nossa desobediência. E a desobediência promove uma coisa, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito que vem de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo está a ver o planeta Terra degenerado. Quando chegamos nos capítulos subsequentes, capítulo 6 de Gênesis, se não me engano, já começamos a ver a degeneração da raça humana. A terra já estava povoada e Deus vê que os filhos dos homens nasceram filhas, e os filhos dos homens tornaram-se perversos, desobedientes a pais e mães, tornaram-se petulantes, arrogantes, tornaram-se muito donos de si mesmos, nasceram filhas e a violência encheu toda a terra. E Deus viu que o coração do homem era perverso e o homem estava cometendo perversidade continuamente. E Deus disse: chega, eu vou destruir a terra. E Deus destruiu a terra através do dilúvio. No dilúvio viviam mais ou menos 30 mil milhões de seres humanos. Hoje somos cerca de 8 mil milhões de seres humanos no mundo. Somos 8 bilhões. Nos dias antes do dilúvio eram 30 bilhões. Quantos sobreviveram, irmãos? 8 sobreviveram. Entre 30 bilhões para 8 sobreviventes. Estes 8 sobreviventes faziam parte de uma família ortodoxa. Era a família que diríamos hoje, era a família que não curtia festas, era a família só da igreja, era a família mais buela, era a família que era mais coitadita, era a família que era mais na contramão, que não se conformava com os cuidados do mundo.
Era a família que não punha tatuagens. Era a família que não gostava de TV Zap. Era a família que não gostava de DSTV. Era a família que não tem uma página no Facebook nem no Instagram. Era a família mais do mato, se assim podemos dizer. Mas é com essa família que Deus achou graças por causa de um homem. Como é que se chamava o sacerdote desta família? Noé. E a minha pergunta é, quem respondeu foi uma criança, meu filho, não sei quem és. Você costuma cobrar no papá para estudar consigo a Bíblia? Papais, nós estamos a orientar os nossos meninos ao estudo da palavra do Senhor. Hoje estamos preocupados em termos árvore de Natal na nossa casa. E porque árvore de Natal não temos em casa, estamos com depressão. E porque a depressão é tão grande, ficamos revoltados dentro de casa. E porque não temos dinheiro, estamos revoltados com a nossa fé. E porque nos fizeram a proposta do emprego, que já deveríamos estar a ganhar 100 mil kwanzas. Só que não posso trabalhar no sábado, já estou chateado com a minha fé. Tudo isso por causa do período natalício? Será que o Natal representa exatamente aquilo que o mundo nos diz? É Natal, vamos a Belém visitar o menino que nasceu? Será que por causa do nascimento de Jesus Cristo? Ontem estive a ler uma matéria. Nos Estados Unidos, uma família na semana do Natal gasta 3.500 a 4.000 dólares. Uma só pessoa gasta 890 a 1.000 dólares. Se traduzirmos isso na nossa moeda de Kwanza, estamos a falar em cerca de 3 milhões e 500 mil Kwanzas a 4 milhões de Kwanzas. Ou seja, por pessoa, 890 mil ou 1 milhão de Kwanzas. E a minha pergunta é, meu irmão, você não vai precisar deste dinheiro no mês de janeiro? Os meninos não vão para a escola em janeiro? Não têm propinas por pagar? Não vai pagar o aluguel? Ninguém tem doentes em casa, a vida termina nos 15 dias do ano. É sobre isso que vamos falar um bocado logo mais. Jesus Cristo veio ao mundo e nasceu, sim senhora, como foi bem representado na hora da escola sabatina pelos nossos filhos. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Maria não teve contato sexual com José. É o que diz a Bíblia e eu acredito nisso. Maria era virgem pura e ela nasceu um bebê. Este bebê nasceu de uma mulher, irmãos, irmãs. Maria era pobre, muito simples, mas bem educada e instruída. Não fica preocupada em dar um tratamento exterior à aparência, como se fosse isso fonte da nobreza, fonte do respeito. Maria deveria ser aquela menina que a sociedade, as outras meninas da mesma idade, viam-na como fosse a mais ultrapassada, a mais avançada do ponto de vista da atualidade, dos costumes da atualidade, do tempo dela. Eu acho que se fosse hoje, em 2025, Maria não punha unhas postiças, não ficava num salão para aumentar um bocado o penteado dela, retocar. A Maria não teria um kit de fazer maquilhagem, um make-up. Eu acho que ela não teria sapatos sofisticados e nem vestidos de seda. Era uma simples mulher. E a palavra foi: Deus achou graça diante de ti. Estou no capítulo 2 de São Lucas, dos versos 1 até o 11, que o menino citou aqui de manhã. Ela achou graça diante do Senhor, e o Senhor deu instruções por meio do anjo: o que em ti nasce vai gerar o filho que será chamado também o Salvador. E o Salvador não viria para que, decorrente do seu nascimento, houvesse muito excesso nas famílias quando houvesse condições financeiras. Este é um Natal que, felizmente, estamos empobrecidos do ponto de vista da economia, mas aqueles que podem ter um Natal como querem, tiveram a oportunidade de terem a mesa cheia. E no dia seguinte, que era ontem, já os caixotes do lixo estavam repletos de comida estragada. O Natal não é para isso, meus irmãos. O Natal não é um momento de compra e troca de presentes. E o Natal, eu vou dizer, porque a Bíblia não fala e é verdade, Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro do ano 6. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Os historiadores dizem que em Belém, na véspera de dezembro, não é inverno.
não é o período em que faz neve, não é o período em que as ovelhas vão no pasto, é o período que eles recolhem os bichos para estarem nos estábulos. Então não podia ser neste período que os pastores estariam nas colinas a pastar os animais. Cai a narrativa de que Jesus nasceu no mês de dezembro, eventualmente terá sido finais de setembro e princípio de outubro, que é nesse período que há neve, é nesse período que eventualmente devia haver estrela no céu, não é em dezembro, e cai a narrativa. Então o que é que acontece? No ano 350, um arcebispo da Igreja Apostólica Católica Romana lançou a data de 25 de dezembro como sendo a data em que eles tinham de comemoração ao Deus Invictus deles, deuses do sol, um período que eles reservavam às coletas das novidades do campo. E eles acopularam este período ao nascimento de Jesus Cristo. Só que quando estamos distraídos, vamos cantar sobre o Natal, sim, vamos falar sobre o Natal, sim, mas não vamos cimentar no coração dos nossos filhos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Ele nasceu sim, mas terá sido entre finais de setembro e princípio de outubro. Prezados irmãos, nesta tarde e nesta manhã, minha mensagem é a seguinte: como podemos equilibrar a depressão que nos sobvém no mês de Natal? Como podemos equilibrar o sentimento dos nossos filhos quando ele sabe que no dia 25 não tem um brinquedo? Como equilibrar a promessa feita em janeiro e março de que se ele aprovasse teria tido uma bicicleta? Como conciliar com a realidade que se impõe atualmente? Como dizer à nossa filha: você não vai ter vestido novo? Porque dessa vez não conseguimos criar condições. Por causa desta pressão, por causa dessa exigência, por causa deste quase que incômodo que acontece em todas as famílias, logo mais à tarde vamos apresentar mais um enxerto um pouco à volta do Natal. Antes que eu termine, eu queria fazer um pequeno apelo reflexivo. Era Natal e na véspera de Natal, um grupo de jovens saiu da igreja e foi visitar a comunidade ali perto. Enquanto visitava a comunidade, bem no corredor da igreja, no fim da rua, obrigado mestre pela música do fundo, havia um ancião que morava sozinho na casa. Ele já era mais velho, os filhos todos já estavam fora de casa. Parece que ele já era viúvo, que sua esposa acabava de falecer poucos meses atrás. E os jovens adventistas daquela comunidade viam o mais velho assim na varanda de casa, com um semblante que demonstrava tristeza e pesar. Ali pararam e dirigiram uma palavra simples que representou muito para aquele velhote solitário: Senhor, bom dia. Nós somos jovens da igreja adventista aqui a 100 metros. Costumamos a passar aqui por muitas vezes, só que hoje paramos para conversar um pouco com o senhor. O senhor aceita conversar conosco? Sim, por favor. E enquanto ele ficava do lado de dentro do seu quintal, neste dia ele abriu a porta e perguntou se os jovens quisessem entrar. Entraram e ele não ficou em pé, ofereceu alguns assentos. E os jovens sentaram-se. E ele começou a contar algumas histórias do tempo dele, quando ele ainda era jovem também. Ele disse que também já foi jovem, que na época dele o Natal também já era comemorado. E ele contou também que tinha filhos, e que também tinha esposa, e que naquele momento já estava sozinho. Os jovens naquela manhã disseram: nós queremos lhe oferecer algumas coisas hoje, mas queremos antes cantar. Um deles tem uma guitarra. Por essa razão que eu dou nota positiva a quem toca instrumentos e a quem canta.
Irmãos, nós não temos noção do que faz um músico para aquela que é a vontade de Deus. O músico enche o coração de Deus, porque no céu o culto é adoração, é louvor. O céu só canta, o céu não prega. A pregação é a vida dos anjos lá. Então eles cantaram várias canções naquela manhã. E um deles disse assim: Senhor Spencer, nós queremos ajudar o senhor a limpar a tua casa. Aquele ancião vivia sozinho há meses que não arrumava casa. E os jovens chamaram reforço da igreja e trouxeram detergentes e pás e vassouras. E não só limparam, como arrumaram a casa toda. A equipe de jovens, meninas, prepararam comida, irmãos. Prepararam uma refeição boa, saudável. E na equipe de jovem havia barbeiro. Cortaram o cabelo do mais velho, apararam a barba, fizeram as unhas, puseram roupa nova. E agora sentaram-se à mesa. Meus irmãos, se o teu Natal tem esse pendor, pode ter a certeza que sobre o irmão já chegou o reino dos céus. Natal é isto. Enquanto os outros ficam na comilança e na gastança, Jesus nasceu sim, mas faça o bem a quem precisa, que é isto que agrada a Deus. Se começarmos a olhar para o Natal com esta abordagem, com essa interpretação, a história termina assim. No sábado seguinte, acredito eu que foi no dia 7 de janeiro, quem era o convidado de honra que estava na igreja? Spencer. Estava o Sr. Spencer. O folheto, muitas vezes é um detalhe, irmão. O que conta é a minha conduta, a minha ação, a minha prática, o que eu faço. Isto é que evangeliza. Agora, estar a evangelizar o meu colega, que sabe que eu também peço gasosa para o cidadão tratar o bilhete mais rápido, e eu sou adventista, eu não consigo dar o meu folheto nessas condições. Pedir os 10 mil num estudante para eu fazer do 10 dele 12 ou 15, eu não tenho como evangelizar o meu aluno. Dizer que não tem soro na hemoterapia, que não tem sangue na hemoterapia, tem que doar. E quando você doa 4 balões, o teu familiar só leva 1 balão. E essa enfermeira também é adventista. O Natal não vai chegar, irmão. Sendo eu administrador, estar também metido nos terrenos do Zango, porque quero ganhar dividendos, eu não consigo evangelizar. Por isso é que a igreja hoje também tem um formato da guarda do Natal como o mundo o faz. O Natal é o momento de unidade, de fazer o bem, de dizer que Ele nasceu sim. Não nasceu hoje, mas eu quero te abraçar porque você também é filho de Deus. Nesta tarde, meu desejo é que o Espírito do Senhor esteja conosco e que irmos para as nossas casas. Vamos com o sentimento de que o Senhor Jesus nasceu. Ele nasceu, mas já era o Criador. Nasceu para trazer a nós a resolução que Satanás trouxe quando o jardim foi invadido. Que Deus vos possa abençoar. Minha sincera oração. Amém.